Deixa que eu falo, tudo bem, galera? Eu sou Alex Bagé, tô passando aqui para nossa resenha sobre futebol e eu quero falar sobre o dia do Grêmio. Teve o último treino ainda neste sábado pela manhã, o Grêmio tá pronto, definido para o Grenal deste domingo, 4 da tarde no Beira-Rio. O Grêmio defendendo uma invencibilidade de 11 jogos. Mas o Renato tem duas dúvidas e é sobre isso que eu quero falar. Porque será que o Maicon tem condição de jogar os 90 minutos? O próprio Maicon disse depois do último jogo do Grêmio que não tem essa condição, que está incomodando muito ele porque ele quer jogar, mas ele não está conseguindo esse condicionamento físico, se livrar das dores. E o Matheus Henrique trabalhou normalmente, essa é a notícia. Pois eu tenho uma notícia que ele sentiu de novo e isso pode inviabilizar o início da partida tanto do Maicon quanto do Matheus Henrique. Mas que time o Renato vai colocar em campo a partir daí? Porque tá todo mundo dizendo, o Grêmio tá 100% concentrado, tá todo mundo à disposição, o Jeromel tá de volta, mas espera aí. À disposição no grupo, nem todos com condição de começar o jogo. Eu vou falar da minha aposta de time baseado nas informações das últimas horas que eu busquei e é isso que eu quero dividir com vocês. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal, muito obrigado. Passamos a marca dos 80 mil inscritos aqui no canal. Espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho para receber as notificações. Vamos falar então desse time do Grêmio, né? Porque Vanderlei, o goleiro, tá definido, não tem dúvida nenhuma. Se a gente pegar Vitor Ferraz na lateral direita, Diogo Barbosa na lateral esquerda e o miolo de zaga, a composição do Jeromel e do Kahneman. Tá tudo certo, ninguém tem dúvida disso. Ah, mas espera aí, o Jeromel, ele fez treinos, mas ele não jogou. Tá, tudo bem, mas espera aí, o Jeromel não precisa ser testado. O Jeromel já tem, tanto pelo tempo que ele tem de Grêmio, por tudo que ele mostrou de capacidade, e inclusive por atualmente usar a braçadeira de capitão, é a liderança dentro de campo que o Renato precisa para o jogo. O que é mais fácil? O Jeromel que não teve tempo de fazer um outro jogo e só treinou, ou continuar apostando no Rodrigues que ainda é um garoto? Não vamos inventar nada. Vamos pelo básico, e o básico do Grêmio é fantástico, porque Jeromel e Kahneman, que é a dupla de zaga titular, nunca perdeu o Grenal quando os dois jogaram juntos. Aí lá na frente tem o Alisson pela direita, tem o PP pela esquerda, e lá na frente isolado o Diego Souza, que vai muito bem em Grenal, volta e meia, dá uma beliscada e que está sendo o artilheiro do Grêmio na temporada e um dos caras que mais fez gols na temporada no Brasil. Considerando a temporada inteira, né? Não só 20 ou 2021. Essa temporada que ainda não foi fechada. Só que a grande dúvida mora justamente no setor nevrálgico de qualquer equipe, que é o setor de meia cancha, onde o Grêmio naturalmente tem que se preocupar com a recomposição, com o acúmulo de marcadores, mas automaticamente tem que sair para o jogo também. Porque se a gente fizer um comparativo atual, o presidente Romildo até falou sobre isso numa entrevista ainda na sexta-feira aos colegas da Rádio Grenal, inclusive já repercutimos aqui mesmo no canal essa entrevista do presidente Romildo, em que o presidente Romildo aponta o Internacional como favorito. Por que que o Internacional é favorito? Pelo fator casa? Não, porque o fator casa hoje, sem o torcedor, ele de certa forma perde um pouco dessa proporção que poderia ter vantajosa caso nós tivéssemos público. Mas não, o presidente está falando por uma questão óbvia, porque a motivação do Internacional é de um time que está, nos últimos 7 jogos do Campeonato Brasileiro, ganhou 7, de 21 pontos possíveis, fez 100% dos pontos, e que está disputando o título de Campeonato Brasileiro. Mas aí entra o Grêmio numa outra situação. Não menosprezem o Grêmio, porque em Clássico Grenal, desde 2018, ou seja, nós estamos entrando num terceiro ano que o Grêmio não sabe o que é perder Grenal. Sabe por que justamente isso? Porque o Grêmio entra muito confortável na disputa do Clássico. Porque o Grêmio, esse grupo de jogadores de 2018 para cá, para pegar essa invencibilidade do Grêmio em Clássicos Grenal, é um grupo de jogadores que entendeu o tamanho do Clássico e que não se sente, de certa forma, com raiva ou, de certa forma, com os nervos à flor da pele. Muito antes, pelo contrário. De 2018 para cá, o Grêmio entra muito tranquilo para jogar Grenal. O que pode ser a mudança do meio campo? Tá? O Maicon não tem condições para 90 minutos. Se eu fosse o Renato, eu começaria com o Maicon. O Maicon pode jogar 15, 20, usa ele o tempo que ele puder. Mas eu tenho uma dúvida se o Renato vai fazer isso e se não vai deixar o Maicon para o segundo tempo. O Renato não vai começar com o Tassiano, por tudo de ruim que aconteceu com o Tassiano dentro de campo e principalmente porque é uma pressão diferente dentro de um Clássico Grenal. E o Matheus Henrique, que tá todo mundo, porque 100%, todo mundo treinou. Eu tenho informação que o Matheus Henrique sentiu de novo. E se o Matheus Henrique sentiu, eu passo a duvidar que ele consiga começar jogando. E aí, o Lucas Silva, que tinha na segunda-feira não tinha treinado, treinou na terça-feira,
tomou a pancada na perna, foi pro jogo na quarta, tomou outra pancada. Ele tá recuperado, ele treinou normalmente. O Lucas Silva tá no jogo. E aí eu passo a acreditar no seguinte time. Se o Matheus Henrique não tem condição de jogo, vai jogar Lucas Silva, vai jogar Maicon e vai jogar Jean-Pierre. As minhas duas únicas dúvidas são justamente Maicon e Matheus Henrique. Mas eu já tô tirando o Matheus Henrique do time, porque o Matheus Henrique, pela informação que eu tenho, ele sentiu de novo a pancada que ele tinha sofrido na panturrilha. Então, com isso, inviabiliza o começo do Matheus Henrique. E aí o Renato pode começar com o Darlan. Né? Você fica pensando lá, tá, mas e o Maicon? Vamos lá. Se todos tivessem condições reais de jogo, o Grêmio jogaria com o Matheus Henrique, com o Maicon e com o Jean-Pierre. Isso é informação, não tem dúvida disso aqui. Bom, o Matheus Henrique não tem condição. O Grêmio pode colocar o Darlan, que tem uma forma parecida de jogar. E aí teria Darlan, Maicon e Jean-Pierre. Mas tem um ponto aí. Será que o Maicon vai começar jogando? Se ele não tem condição para 90 minutos, eu acredito que sim, eu faria isso, começaria com ele desde o começo. Mas se ele não tiver condição, aí entra o Lucas Silva. Ou seja, para mim as duas grandes dúvidas são Maicon e Matheus Henrique. Porque o meio-campo do Grêmio ideal para esse jogo é Matheus Henrique, Maicon e Jean-Pierre. O Jean-Pierre está escalado. Bom, aí tem Matheus Henrique e Maicon. Se o Matheus Henrique não tiver condição, vai jogar o Darlan. Se o Maicon não tiver condições, vai jogar o Lucas Silva. Então, não tendo condição, pode existir uma possibilidade, eu diria muito forte, que seja o time para começar com Lucas Silva, com Darlan e com Jean-Pierre. A dúvida está justamente nesses dois jogadores, Maicon e Matheus Henrique. O Jean-Pierre está escalado. Tomara que todos tenham condição de jogo, mas eu passo a acreditar que o Grêmio possa jogar nesse miolo de meia cancha com o Lucas Silva, com o Darlan e com o Jean-Pierre. Quer apostar? Vale um café então. Deixa o teu recado aí. Dá o like no vídeo, dá o joinha pra gente fortalecer a resenha, te inscreve no canal. Agora a gente vai rumo aos 100 mil inscritos pra ganhar a plaquinha lá do YouTube, vocês que vão me ajudar nisso. Espalha nos grupos de WhatsApp e aperta o sininho pra receber as notificações. Abraço a todo mundo aí, até daqui a pouco.